Então, vamos lá. Vamos nos colocar. Vocês estão vendo aqui? Sim. Sim. Tá. Sim. Vamos nos colocar numa posição confortável, mas de coluna ereta. Vamos procurar fazer 3 respirações bem profundas. Vamos pensar no mestre. São eles que nos inspiram, né? Pensemos na nossa condição de peregrinos no Vale da Terra. Lembremos nossa meta luminosa de amor e paixão. Unamo-nos num esforço conjunto para que possamos receber a ajuda dos que sabem e podem. Que a sua força nos assista, seu amor nos envolva e sua sabedoria nos guie através dos minutos, dos anos, dos séculos, irradiando por todo sempre paz, amor e sabedoria para todos os seres. Muito bem. Acho que hoje vamos... Ah, tá a Águida aqui. Oi, querida, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá Bom dia friozinho a todos. hoje aqui, né, Águida? Eu tô com o meu nariz trancado, não repare. Mas ele faz assim, depois ele dá uma melhorada. Ele tem que dar a ordem da, da graça. E é esse tempo Beleza, também, querida. né? Sim. Beleza, querida. Acabamos de fazer a nossa abertura, tá? Desculpa me Então, atrasei. não tem problema, tá? Estava falando que está friozinho aqui, né? Então, Ontem depois eu ele fiz uma melhora. festa junina aqui em casa. Ah, é? Ai, Só que legal! Que legal! Isso é bom. Aí Aí enchemos você a tem cara de espaço. quentão sem álcool, cheio de Aham, gengibre, saiu todo aham. mundo grogue daqui. Todo mundo grogue de gengibre. Eu quero ver se faço uma canjica. A Thaís está pedindo. Ai, mãe, a canjica. Eu fiz uma vegana ontem para o povo, que está todo mundo encarangado de lactose. Aham. Mas antes disso. Então, Melissa, nós fizemos uma reunião do Reiki lá na casa da Águeda um dia, e eu consegui fazer um bolo de maçã e outro de aquela torta de uva da Laura, sabe? Nossa, é difícil Mas, essa torta, hein? mas eu não fiz com trigo integral, eu fiz com farinha de aveia e daí, para dar liga, eu misturei com farinha de amêndoa. Olha, Ficou boa, né? tem que passar a Só eu receita aqui, aí. ficou boa. Eu Tem que amei. passar a receita aí no Nossa, grupo. A muito Águida gostosa. amou, porque a Águida não come glúten, então eu falei, e eu pensando, Olha. o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Falei, eu vou inventar, né? Cozinha é isso, é uma alquimia, né? A gente vai montando. Oi, Elizabeth, tudo bom, querida? Bom domingo a todos. Bom, revela. Igualmente. Então, nós estamos no parágrafo 52, que nós vamos ver, que nós estamos tratando do amor. Ontem eu mandei um pedacinho, que é aquela parte da maledicência ali. Eu vou dizer para vocês, cada vez que eu leio aquilo, me choca. Não é que me choque, eu vejo o quanto é importante. Como é que eu vou dizer? Como a maledicência afeta o amor, né? E então, aqui no 52, ele diz,
Eu vou ler o 51 para encaixar no 52. Na vida diária, isto significa duas coisas. Primeira, que deve ser cuidadoso para não causar dor a nenhum ser vivo. E segunda, que deves estar sempre vigiando por uma oportunidade de prestar auxílio. Aí o 52. Primeiro, não causar dor. Há 3 pecados que causam mais dor que todos os outros do mundo: a maledicência, a crueldade e a superstição, porque são pecados contra o amor. Contra esses 3 pecados, o homem que quis encher seu coração com o amor de Deus deve vigiar incessantemente, né? Então, eu vejo assim que sempre ele está atual. Sempre, 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 né? Nos comentários aqui, o Lidebiter, não me lembro direitinho se foi até aquele pedaço que eu coloquei no grupo, ele diz, inclusive, uma coisa que é muito atual. Ele fala que você tira uma fala de um outro pedaço, de um diálogo, de um livro, de alguma coisa, e usa, manipula aquela fala separada. Ele fala que até um livro sagrado, né? A gente pode fazer isso, tirar uma fala dali, e aí manipular como quer, e espalha, né? Uma outra coisa que eu percebo na questão da maledicência é que a gente influencia, vamos supor que alguém não conheça a pessoa que eu estou falando. Quando ela for conhecer essa pessoa, ela já vai com aquela ideia pré-concebida. Então, a gente interfere no que a pessoa a primeira impressão que a pessoa vai ter, né? Então, assim, eu acho que isso é muito cruel, né? E gera karma. Porque aí, quando a pessoa for conhecer, vai dizer, essa é aquela que faz isso, que faz aquilo. E isso se a gente ainda for uma pessoa que tem uma amizade grande com a outra, ou for uma pessoa que influencia opiniões, né? Aí a coisa ela fica mais, como vamos dizer assim, tem uma maior intensidade. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que foi colocado ontem, ou sobre esse 52? Eu vou pegar aqui na senda do ocultismo, olha como está a minha senda aqui, toda marcadinha. Porque, gente, esse livro aqui eu quero pegar desde o início e ler de cabo a rabo. Eu pensei até, quando eu melhorar, voltar a fazer podcast, porque tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Isso aqui, para um estudo de grupo, é excelente. Mostra a capa, por favor, Tirza. É aquele do Tá. comentário, né? É a senda do cultismo, o comentário do Lidebiter. Inclusive, ele fala que a doutora, ele talvez não conhecesse ninguém que tivessem sido tão cruéis como foram com a doutora Anibesa. Que a doutora Anibesa, ela foi muito, vamos dizer assim, como é que eu vou usar o termo, de que falo muito mal da pessoa, né? Porque vocês sabem que houve aquela briga política lá no início, né? Que não queriam a doutora Anibesa como presidente e tudo, né? Ele não toca nisso, mas a gente sabe que é. Então, ele fala isso, que ela foi muito execrada, digamos assim. E o que aconteceu? Ele fala, isso fez com que muitas pessoas não lessem os livros dela. Então, pessoas que talvez até pudessem vir para a teosofia,
que é uma linguagem mais simples, uma linguagem mais tranquila do que a doutrina secreta, né? Que é uma linguagem mais difícil, mais complexa, não vieram para a teosofia por causa que, não, essa mulher, ela é isso, aquilo é outro. Então, ele comenta isso aqui também aqui nesse capítulo da maledicência. Alguém quer falar alguma coisa? Fala. Oi, querido. Já começamos, já estou falando da maledicência. Ela me parece que é atemporal. É Que atemporal. existiu sempre e nós não estamos falando de uma coisa do passado. Não. Estamos falando estamos. de uma coisa presente hoje, 2023, e a gente ainda entra nessa. Então, é muito difícil, muito difícil. É muito difícil e algo assim que ele fala aqui também, que Deus é amor. Então, para que a gente possa ficar meio que imune ao exercício que tem que fazer, é que nós procuremos ter atitudes amorosas o mais que nós pudermos. Esses são os passos. E um deles é não falar mal de ninguém, né? Eu vou dar mais um exemplo aqui, já que o Ricardo está aí. Nós tivemos um problema, porque a loja Libertação, a gente fundou o Goethe Água Verde, né? E depois, como o Goethe Água Verde estava com mais membros do que até a própria loja Libertação, acabamos transferindo a loja Libertação para o Goethe Água Verde. Então, houve uma fusão dos dois, Goethe Água Verde e a loja Libertação. Bom, e aí a loja Paraná, muitos membros foram para a loja Paraná. Então, houve isso aqui em Curitiba. E aí o Ricardo vinha, porque ele era coordenador da Regional Sul, né? Ele vinha para cá. Só que lá onde estava o Goethe Água Verde e a fusão da loja Libertação com o Goethe Água Verde, tinha sido alguns membros que tinham financiado todo o espaço, mas só que a gente pagava aluguel. Mas tinham financiado um monte de coisa, desde cadeira até projetor. Bom, ficou muito bonito, ficou muito gostoso. Aqui, eu acho que a Elizabeth conheceu, a Melissa conheceu. Aí vinha o Ricardo para Curitiba. Aí o Otávio falou assim, vamos fazer lá no Água Verde, que nunca foi feito, tal. Eu falei, vamos. Só que nós barramos naqueles membros, que eles tinham uma lista de membros que eles não queriam que entrasse. Aí a coisa ficou... Aí a gente não sabia como fazer. Eu vou ser franca, eu e o Otávio ficamos... Aí eu falei para o Otávio, eu era presidente, né, da loja Libertação. Eu falei, Otávio, fala com o Ricardo. Vamos jogar batata quente para ele. Ele nos devolveu assim na primeira, assim, mas olha... E com tanta finesse... Eu fiquei com uma vergonha, mas foi bom, porque eu aprendi a resposta que a gente dá para essas pessoas. Ele simplesmente foi curto e fino, né? Curto e grosso. Quando o Otávio falou para ele falou, isso não é fraterno. Então, eu fico lá na loja Paraná. Eu sempre tive problemas de dizer não para as pessoas e de como que eu vou falar para não ofender, qualquer coisa assim. No primeiro momento, claro, fiquei morrendo de vergonha. Minha vergonha até me deu impulso para nós acabarmos com isso. A Melissa acho que lembra. Aí a gente fez uma reunião, trouxe a pessoa e quem não quisesse ir, que não fosse, né? E acabou com essa história de não entra ninguém aqui. Mas eu também aprendi
que a gente pode simplesmente dizer, isso não é fraterno. Né? Então, eu aprendi uma grande lição, mestre, o meu padrinho aí. Eu falei, gente, isso não é fraterno, eu não vou fazer. Né? Então, e foi bom porque aí acabou com aquela história de que aqui não entra fulano, aqui não entra ciclano. Aí, dali para frente, lógico que ficaram bravos comigo, tal. Falei, não, mas eu vou seguir. Isso não é fraterno. Né? E aí acabou. Até a pessoa dava palestra lá na loja e tudo, entende? A pessoa que não queria que entrasse. Então, eu acho que a gente, às vezes, por várias convenções sociais, achando que está acertando, a gente não age com amor. Bom, nós temos aqui, agora eu cutuquei, porque, bom, a Margarete primeiro, depois a Elizabeth também queria. Eu gostaria de, que você falou comigo antes, né? De perguntar ao seu Ricardo se ele sabe, se ele lembra, que você falou do senhor Leadbeater, que a gente também está fundando um GET, né? Novo. Então, quando você falou que o senhor Leadbeater disse que seria bom que cada bairro tivesse uma loja, um GET, uma loja. E que livro, seu Ricardo, que eu não estou lembrando se é na Vida Interna, que eu lembro que eu li alguma coisa nesse sentido, porque é o que você falou, sabe, Tisa? São coisas similares, né? Então, eu acho assim, a gente está montando que é mais uma luz, né? Tem uma lá no continente, na ilha, e nós estamos no continente, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? É não ficar causando atrito, a maledicência, né? Se eu chegasse a falar assim, porque fulano ciclano falou mal, expulsou... Não, eu acho que não vale a pena a gente mas não é falar isso, não. isso. É aqui, ó, toda vez que o seu Ricardo fala, que eu acompanho, né, às terças-feiras, sempre fala dos pés. E é para pôr em prática, sabe? Mas isso é uma coisa interna e tem que vir do coração. Sim. Obrigada. Eu acho, Ricardo, antes que você fale, que ou é da vida interna, que eu acho, sim, ou então um texto que o Leadbeater tem, que eu gostava sempre de começar o ano com aquele texto, que ele falava das reuniões teosóficas. Talvez até eu tenha esse texto aqui, como que deveriam se proceder. Não sei se também nesse, daí no finalzinho do texto, ele não fala que em cada bairro deveria ter um ponto de luz. Agora eu passo a palavra, depois eu passo para a Elizabeth. Eu acho, assim, de fato, que o senhor Leadbeater tinha uma mente muito organizada, e ele tinha aquela visão jurisdicional própria, inclusive, da igreja, que tem as dioceses e tal. Ele considerava pontos magnéticos. Então, ele tinha interesse em que houvesse mais de um ponto de irradiação. Isso, do ponto de vista etérico, se eu entendi bem, acontece até com os discípulos. O mestre vai usar um determinado discípulo para transmitir certa energia, não necessariamente porque seja o melhor ou o mais puro, mas, às vezes, porque é mais oportuno, naquele lugar, ele ser o único presente para fazer aquele trabalho. Eu me lembro, quando eu estava na Índia, trabalhando pela Sociedade Teosófica, eu, às vezes, me sentia um pouco desnecessário. Quando a gente vem para o Brasil, tem tão pouca gente trabalhando que, em qualquer lugar, a gente faz a diferença. Lá na Índia, a situação já é bem diferente. Então,
eu acho que o mestre nos coloca no lugar onde nós podemos ser mais úteis dentro das nossas limitações. Nós não somos ainda adeptos. Mas, como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, às vezes, alguma pessoa diz, não, eu não tenho nada para falar, eu não sou orador, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas vamos ver que no lugar em que ela está, ela é útil. Tá? E também dizia o Sr. Leadbeater que sempre haverá alguém que sabe menos do que nós. Isso é próprio da lei da evolução. Então, nós não estamos escusados de não querer servir aos mestres, porque ainda não estamos prontos. Também isso deveria ser um chamado a que nós nos qualificássemos mais. Eu acho que nós entramos na sociedade teosófica para estudar, para nos qualificar, para adquirir os argumentos e os conhecimentos necessários a convencer as pessoas que estão cegas. E o problema no mundo é a cegueira. Não há dois problemas. Não há dois problemas no mundo. Existe um só, se chama ignorância. E a ignorância é uma dificuldade de percepção, é uma disfunção cognitiva. Tá? Então, as pessoas começam tomando o transitório como se fosse permanente, elas começam tomando o impuro como se fosse puro, elas começam tomando o mal como sendo bem, começam a justificar o mal, que nem o presidente aquele, que eu prefiro não citar o nome para evitar a maledicência, mas ele sustentou o conceito de guerra preventiva. Agora, o pouco que eu conheço, e já está para acontecer confusão lá na Ucrânia de novo, que estão dizendo que vão dividir a Ucrânia como se fosse a Coreia. Leste e oeste, vão rifar. Né? Então, parece que a Polônia está se armando para invadir. A coisa ainda vai complicar mais ali, certo? Então, eu vou... E com o apoio da OTAN. Então, eu nem vou entrar nisso, porque aí vamos desviar o curso da história da nossa reunião. Mas o Plutão vai entrar em Aquário, isso não vai ser de graça. Ele entrou, saiu, deu o gostinho, agora está retrógrado. E ele vem com tudo em janeiro. Né? Então, passei aqui o recado. Aí ele vai ficar de verdade por 21 anos, sem dar trégua. Mas, nesse processo, é preciso lembrar, eu não sei exatamente qual foi o item que tu leste, mas ali diz que todos nós temos uma parte de bem e uma parte de mal, e ela pode ser reforçada pelo pensamento. Não sei se vocês já chegaram nesse parágrafo. Estamos no 52. 52? Ah, está no comecinho. Está no comecinho. Nem esquentou o motor ainda na maledicência. Não esquentou. Nós ainda então, estamos trabalhando. O 52 recém começa a falar nos 3 principais pecados contra o amor. A maledicência mesmo é o 53, não é nesse que vocês estão? Não, eu li o 52 e daí a gente vai entrar no 53, porque eu estou lendo, nós estamos vendo aqui também os comentários, tá, Ricardo? Então, eu estava pegando aqui o comentário do senhor Leadbeater, até que eu postei ontem no grupo lá, para o pessoal ver. Então, vamos lembrar o seguinte, se a causa do mal é a ignorância, e eu espero que todos nós estejamos razoavelmente convencidos disso. Por quê? Vou argumentar. Porque isso foi o que o senhor Buda ensinou. Ele botou a vidyā no primeiro nidana. Foi o que Shankara ensinou, como a gente pode encontrar no Vivekachudamani e outras obras dele. Foi o que Krishna ensinou na Bhagavad Gita. E eu posso citar para vocês, se tiverem interesse, os shlokas onde ele menciona que a ignorância é a causa do mal.
é o que Pitágoras ensinou, é o que Patanjali ensinou, é o que Platão ensinou através, supostamente, de Sócrates, mas, na verdade, o mestre, eu não sei se você sabe, que o verdadeiro mestre de Platão era Pitágoras, ele era neopitagórico, só que os dois não conviveram. O mestre, vamos dizer, de juventude do Platão foi o Sócrates, até o Sócrates abrir outros canais, até o Platão abrir outros canais e se comunicar mais longe, né? No tempo e no espaço. Então, todos sabem também quem é o mestre Pitágoras, né? Que depois se tornou o mestre Kutume. Então, existe uma linhagem, porque Pitágoras, segundo a tradição, foi ao Buda buscar a luz. Se ele foi ao Oriente buscar a luz e o Buda estava vivo, eu não preciso dizer onde é que ele chegou. Tá? Foi ele que trouxe para o Ocidente o conceito de vegetarianismo, de comprar os peixes dos pescadores para devolver ao mar, umas coisas assim que não eram da cultura grega. Até parecia um enxerto. Os mistérios órficos ele reestruturou, de certa forma, na escola dele. Então, eu estou querendo dizer que até o Cristo, em João 8,32, sustenta, não é? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma falta de conhecimento da verdade que nos aprisiona. Falta de conhecimento da verdade é ignorância, certo? Então, eu acho que todos os grandes, citei aí os grandes da filosofia e da espiritualidade, concordam num ponto, é que é a cegueira a causa do mal. A cegueira é uma disfunção cognitiva. A gente dizer ignorância parece que é falta de leitura. Vamos traduzir, é cegueira mesmo. Vocês conversam com a pessoa, ela não vê. Vocês já tiveram conversas com pessoas que parece que a gente fala a tarde inteira e a pessoa não enxergou nada? É uma surdez, é uma cegueira, é na mente que está o problema. A verdadeira luta não é entre o bem e o mal, mas entre a sabedoria e a ignorância. Isso tem que ficar claro. Esse é o trabalho teosófico. Nós estamos aqui para remover a cegueira dentro do possível de nós mesmos e dos outros. Os mestres tentam nos ensinar como remover essa cegueira. É uma disfunção cognitiva, é a definição de avidya. No fim, é tomar o não espírito como sendo espírito, não atma como sendo atma. Mas no começo, é tomar o transitório como se fosse permanente. É se tornar imediatista. Tomar o transitório como sendo permanente é o caminho da corrupção. O cara quer o dinheiro logo. Ele quer o resultado imediato. Esse é o caminho rápido, esse é o caminho do bolso, esse é o caminho da corrupção. Eles vendem a alma, seja por um prazer imediato, como a cocaína, ou o sexo, ou sei lá o quê, seja para acumular dinheiro e poder, mas, enfim, estou querendo dizer que a causa de tudo é a ignorância. E o Buda disse que o primeiro passo para o Nirvana é a reta compreensão. O segundo é o reto pensamento e o terceiro é a reta palavra. O quarto é a reta ação. A ação é uma consequência de um processo. Se eu compreendi bem, se eu tenho algum discernimento, que reta compreensão é discernimento. Vamos traduzir de uma escola para outra? X é igual a Y. Discernimento no Vedanta é reta compreensão ou samyak drishti, reta visão. É literalmente reta visão. Falta disso, cegueira. Cegueira. É esse o problema do mundo. Então, próximo passo. Se existe a reta compreensão, em algum grau, nós vamos ter reto pensamento. Se existe reto pensamento, a palavra vai sair correta. Então, se há maledicência, é porque o pensamento está falhando, e isso é um indicativo de que a compreensão é pouca. Uma coisa é para testar a outra, vocês entendem? Os passos são consecutivos,
Porque é pelo contraste que o espírito desperta. O contraste existe para despertar o espírito, a matéria existe para despertar o espírito. A conduta e o karma trazem consequência para despertar a minha compreensão. Se não houvesse contraste, não haveria crescimento espiritual. O universo foi feito para produzir contraste. Isso está claro? Quando nós falamos, nós estamos expressando o nosso pensamento. Se o nosso pensamento não é o que deveria ser, precisa ser polido, corrigido, como diz a voz do silêncio. A mente é como um espelho que colhe pó enquanto reflete. Precisa das suaves brisas da sabedoria da alma para limpar as suas ilusões. Ilusão é cegueira. Então, a maledicência é importante na medida em que, primeiro, nos prende na cegueira, se nós incidimos nela. Não estamos vendo que há bem no outro. Segundo, porque pode reforçar o mal no outro, até tentá-lo a fazer o que ele não tinha. Mas aí já é o parágrafo 53, eu não quero avançar. A Elizabeth. Sobre o que o Ricardo falou, sobre a ignorância, né? Eu trouxe esse livro aqui, do Littler, né? Eu posso ler um parágrafo aqui que eu achei muito interessante, que realmente concorda com o que o Ricardo acabou de falar. Littler é sempre bem-vindo. É mesmo. Então, ó, o microscópio revelou germes portadores de doença. A descoberta é utilizada pelo ser humano inteligente a fim de reorganizar a própria vida, ao passo que o ignorante não lhe dá atenção e permanece como era antes. A clarividência revela a força do pensamento e muitas outras forças que até então passavam despercebidas. Mais uma vez, aquele que é inteligente tira proveito da descoberta e recompõe sua vida de acordo com ela. Mais uma vez, o ignorante não dá atenção à novidade, pensando que o que ele não pode ver não carece de importância, e uma vez mais continua a sofrer desnecessariamente por ter se atrasado no tempo. E depois tem outro parágrafo aqui que termina assim: conhecimento é poder. Neste, como em todos os casos, aqui como ali, para assegurar os melhores resultados, a gloriosa trindade de poder, sabedoria e amor tem que andar de mãos dadas. Eu achei que casava com o assunto de hoje. A gente só vai cobrar um pedágio de ti. Qual é a página? A página é o primeiro parágrafo que está no meio da página 26. Tá bom. E depois um pedacinho do segundo parágrafo da página 27. Eu achei que combinava muito com o que a Tirsa falou e com o que você falou, Ricardo. Perfeito, porque, veja, as pessoas, primeiro, às vezes debocham da clarividência, ou dizem que é conto da carrochinha falar de fada, falar de anjo, ficar dizendo que a hóstia irradia uma energia positiva, aí já falam mal da igreja também. Né? E tudo isso é magnetismo. Por que, de repente, seria bom ter um Goethe pelo menos em cada bairro? Não sei. Não é que eu queira dividir. Há dois raciocínios aí. Unidos, nós somos mais fortes. Também ficar dividindo por dividir não vai ser bom. Tá? Mas, quando as condições sugerem que uma expansão se justifica, e que está, talvez, havendo um desgaste por convívio de vibrações que não estão sendo muito benéficas, se a gente, às vezes, insistir, sai um monte de gente e a gente perde um monte de membro. Essa é a minha... Tem dois... É o fio de uma navalha. Eu não posso nem cair por um extremo nem para o outro. Se eu adotar a ideia de que cada vez que dá problema entre membros X e YZ, cria um novo Goethe,
daqui a pouco nós vamos pulverizar a sociedade teosófica no Brasil, ou só vai ter membros à distância, membros online. Mas o outro extremo é que, realmente, às vezes, dois grupos ficam de tal forma temporariamente incompatibilizados, e isso é uma coisa que o Paraná sabe, a cidade de Curitiba conhece, e hoje em dia eu acho que esse problema foi superado. Estou certo? Sim. Então, eu mesmo assinei a proposta de fundação da Loja Libertação quando eu era presidente. Não preciso dizer que a outra loja me odiou por isso. E eu não vou contar detalhes desse ódio, porque não é o nosso momento aqui, nós estamos aqui para falar de amor. Mas dentro da sociedade eu vi coisas que eram totalmente antagônicas ao espírito da fraternidade universal. E por quê? Vou insistir, porque o espírito só cresce com contraste. Tem outra passagem do Autocultura à Luz do Ocultismo, no capítulo lá de controle das emoções e purificação das emoções, do plano astral, vocês conhecem, do corpo astral, etc. Não é agradável essa passagem, mas eu acho que, infelizmente, temos que dar o braço a torcer, assim como também a senhora Blavatsky, na Chave da Teosofia, diz, não é? E que só aprendemos com a dor. Não gosto dessa frase da Blavatsky, já estou querendo, assim, recortar aquela página fora do livro. Não sei se vocês já tiveram alguma intenção de recortar uma página fora. Alguém vai dizer, não, é muito radical, com o amor também se aprende e tal, não sei o quê. Bom, vou fechar o parênteses e deixar para reflexão. Eu acho que ela está... Essa ideia me veio há pouco, insistentemente, hoje, a história do contraste. Né? Então, acho que é para eu falar sobre isso, porque eu estava ali fazendo a barba e me veio, eu digo, é porque tem alguma coisa no ar hoje. Não deu outra, eu abri o programa aqui, a nossa reunião, já veio o tema. Tá? O senhor Dr. Taimini afirma no Autocultura, nos capítulos mencionados, eu não sei bem mais se é o 6 ou 7, que nós só adquirimos controle sobre as emoções em condições desagradáveis. Enquanto as condições forem confortáveis, eu não vou desenvolver controle sobre as emoções. Eu só vou desenvolver sob condições de tensão, de desconforto, de, claro, sair da zona de conforto, de, às vezes, tentação à irritação, ou de dizer algo que não devo, ou fazer algo que eu não deveria, ou ser grosseiro, ou sei lá. Diz outra parte do Aos Pés do Mestre que toda ira é insensata. Não sei se vocês já leram essa linha. Outra linha daquelas preocupantes. Mas a ira aparece no nosso dia a dia, pelo menos no meu, não sei no de vocês, talvez vocês já tenham superado isso. Mas quando eu vejo uma coisa nitidamente abusiva, errada, me incomoda, eu ainda não superei. Esse é as minhas limitações. Diz lá o Sutra 133, que é uma sabedoria profunda no Yoga Sutra, que a gente deve ser cordial com a felicidade dos outros. Tá? Então, nós deveríamos nos confraternizar. Se o outro está feliz, eu aplaudo junto, isso é bom. Tá? Eu nem sempre, às vezes a gente fica rabugento, às vezes fica com inveja da felicidade dos outros, então já no primeiro pode dar rolo. O segundo diz que são 4. Tá? São 4 condições para a mente adquirir clareza ou despertar a luz de Buda, ser impregnada pela intuição espiritual. Isso no convívio. O segundo é ter compaixão pela dor dos outros. Se eu ainda acho que o outro está caindo no precipício
agarrando com os dedos a última tentativa de não cair, eu vou lá e ainda piso em cima da mão dele. Tem gente que ainda fica chutando o cachorro morto. Um irmão do nosso está preso lá, não vou entrar no detalhe de porquê, mas você sabe, ele estava aqui em Brasília no tal do dia, e outro ainda queria expulsá-lo da sociedade. Eu digo, meu Deus do céu, isso é fraternidade universal? Essa bola eu tive que aparar no Conselho Nacional, batei no peito, digo, aqui não, esse processo aqui não. A sociedade não pode se contaminar pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Ela tem que irradiar a luz ao mundo, não trazer a briga do mundo para dentro das suas fileiras. Mas, então, compaixão pelos que sofrem. O moço já perdeu 25 quilos e é cardíaco. Então, cada dia eu faço uma oração para ele. Eu não sei se eu estivesse lá passando, se eu não estava junto. Então, a questão toda é quem estava na praça foi. Certo? Não, ninguém perguntou o que estava fazendo lá, até a moça que fazia comida. A cozinheira com barraca e tudo foi dentro. O pipoqueiro, o cachorro. É como diz o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, não tinham nem faca, nem cortador de unha. Mas deixa para lá, vou fechar aqui o parênteses. Não é o nosso assunto hoje. Mas eu tenho que ter compaixão pelos que sofrem. E mesmo que ele tenha... Pelo karma, a gente vai ter que dizer que ele mereceu o sofrimento, mas isso não é motivo para empurrar ele ainda mais para baixo. Todos nós, com um erro de cognição, podemos errar. Basta ter uma cegueira, eu faço uma coisa errada, eu me irrito. Número 3. Ter regozijo pela virtude. Não está na moda. A virtude tem sido debochada, os bons costumes estão sendo jogados pela janela, a família, que é a base da sociedade, está sendo tripudiada. Não vou entrar em todos os detalhes, honestidade é coisa de trouxa. Então, nessas condições, nós defendermos a virtude custa um pouco para a gente. Alguém vai falar alguma coisa de nós. O quarto ponto, para mim, vou confessar a vocês, o mais difícil. Ser indiferente ao vício. Ser indiferente ao vício. Patanjali nos dá aí uma lição de como conviver em qualquer situação. O erro é do outro, eu não tenho que me meter nisso. Tem só no parágrafo 30 do Aos Pés do Mestre, diz em que condições nós devemos intervir. Parágrafo 30 é uma lavagem. Ele diz, em outros casos, guarda a virtude do silêncio. Graças a Deus o mestre é educado. Mas, na verdade, é um cala-boca. Então, é difícil. É difícil. Mas fica muito claro no comentário do irmão Taimini, que diz o seguinte, eu não posso apoiar o vício, senão me torno conivente, cúmplice, aí eu gero até karma. Por outro lado, se eu for lutar contra o mundo, eu não me ilumino mais. Eu vou receber tanta resistência. Vocês veem o Evangelho, Jesus ia num lugar, daqui a pouco se retirava, ia para outro lugar, daqui a pouco se retirava. Aí diz assim, não lançaram pedras nele porque não tinha chegado a sua hora. Olha lá, João 10. Aí ele disse, eu e o Pai somos um, João 10, 30. Pronto, já deu problema. Coisa que no Vedanta é simples, Atman e Brahman, mas ali, naquele momento, era uma blasfêmia. Dentro da tradição judaica. Então, conseguir saber que não é chegada a sua hora. E aí dizem que ele desapareceu no meio da multidão. Ele não enfrentava totalmente. Ele sabia até onde ele podia ir.
E mesmo assim acabou do jeito que acabou, certo? Por quê? Porque havia uma maneira de pensar naquele lugar que resistia a uma nova visão, a uma visão mais luminosa. Havia muito apego à lei, mas de uma forma hipócrita. Isso é o que está nos hinos, isso é que a doutora Rada Bunier diz, o problema da Judeia na época era a aplicação cega da lei, sem nenhuma compaixão. Aí criaram uma religião que é toda amor e perdão, mas o resultado disso que alguns interpretaram como conivente com a corrupção, com o erro, com o crime. Então, o cristianismo dá espaço para isso porque ele surgiu numa condição de excessiva cobrança da lei, que era... Então, cada religião tem uma ênfase de acordo com uma época. Se tu queres aplicar aquela época sempre, também pode dar problema. Mas eu vou fechar aqui. Se Jesus não triunfou combatendo o mal em sua vida, as cartas dos mestres dizem que nem o Buda, a carta do Mahachohan, não sou eu que vou corrigir o mundo. Tenho que guardar a minha energia, ser indiferente ao risco, porque senão eu fico tão perturbado, não consigo nem meditar com as coisas absurdas que há no mundo. Contei aí para vocês o que vai acontecer, de repente, vai sair notícia lá da Ucrânia. Respinga, né? Vocês acham que vai ficar só na Ucrânia o problema? O mundo está numa guerra mundial disfarçada. Disfarçada, mas é guerra mundial. Os problemas que estão acontecendo no Brasil não é assim, não, mas então na minha juventude, o problema, o Brasil não está bom, vamos morar no Uruguai, vamos morar na Argentina, quem sabe, então, a gente vai morar na Venezuela, lá está melhor. Ou então vamos para a Alemanha. Os alemães estão vindo morar no Paraguai. Recebi notícia outro dia. O troço está muito estranho, não tem lugar para ir. Não. Fecho aqui, os Estados Unidos são irreconhecíveis. Fecho aqui parênteses. Eu acho que antes de 2029, só para não ficar muito sombrio, a gente não vai ter uma solução real para esses problemas. O Leadbeater diz aí na página 333, 334, que no início dessa grande transformação que leva à paz mundial, que é a Federação das Nações, houve distúrbios e contendas. Eu acho que nós estamos nesse início do Plutão em Aquário, que é de distúrbios e contendas. E eu ponho o número, 6 anos. Eu acho que com tudo que já foi falado, nós falamos praticamente até os 57. Depois a gente lê. Mas eu quero fazer adendo que você falou. O karma, o karma dele, ele que gerou, né? Ele que se vira. Nós tivemos essa discussão uma vez na loja Libertação, que me marcou muito. Por isso que eu digo que essas reuniões que nós fazemos, às vezes diz, mas só tem 5 pessoas, só tem 8, só tem 3. Elas são importantíssimas, porque elas nos marcam. Só tinha 5 no primeiro discurso dele, o público dele, 5 pessoas. Nós estamos no lucro. Exatamente. Então, imagine. Então, eu acho assim que elas marcam, por isso que eu incentivo essas reuniões de grupo, porque eu lembro que o nosso irmão Jaime Lauda, ele trouxe essa questão. A pessoa está ali, né, na rua, vamos dizer, eu lembro até hoje das palavras dele, e pedindo esmola. E eu digo assim, mas é o karma dele, é azar, que fique lá. Bom, nós debatemos, e eu lembro que chegamos a alguma conclusão. Mas e se for o nosso Dharma ajudar? Né? E esse é um ponto que ficou nisso. Então, a gente tem que sentir no coração, de repente. Que, de repente, a gente também tem, hoje em dia, nos dias atuais, fica aquela coisa, mas ele vai usar para tomar droga, qualquer coisa assim.
Aí cada um age do jeito que quer, compra o pão, compra o leite e dá para a pessoa. E outra que eu quero ressaltar que o erro é do outro, realmente. Muitas coisas já vieram me dizer para mim, mas e você deixou passar, não sei o quê, não sei o quê. Ficou por isso mesmo? Eu tomei a minha ação que eu achava que tinha que tomar comigo. Tá? Comigo, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, o outro, o problema é dele com o karma dele. Né? Principalmente, assim, numa situação de fazer as pazes ou não fazer, ou perdoar ou não perdoar. Eu perdoei, vamos dizer, trabalhei o perdão, pelo menos, porque isso, eu não carrego mais aquela mochila. Mochila é bom. Não, porque é uma mochila cheia de pedra que a gente carrega, né? Que você dorme e acorda com a pessoa, é ou não é? O último pensamento, aí cada coisa que acontece com a pessoa, você, mas... Né? Então, agora, se ele fez o trabalho com ele ou não, é o problema dele. Isso aí é ele com o mestre dele e com o karma dele, né? Então, eu quero deixar isso bem ressaltado, até eu marquei aqui já e vou colocar junto com o 30 ali, que você mencionou, que eu acho que compete bem, né? Mas eu não sei se vocês concordam, eu gostaria de ler o 53 e o... Por favor, só que a gente volta a ele na próxima. Não, né? sim, não, a gente volta aqui, porque eu só quero ler porque eles estão meio conjugados aqui, né? Não, daí com tem certeza. 50, eu até invadi o território, peço Não, mas desculpa. eu também invadi, não tem como não ter invadido, mas a gente fica até para ficar refletindo durante esses dias. Vê o que a maledicência produz. Inicia com um mau pensamento. E este em si mesmo já é um crime. Pois em tudo existe o bem. Em todos existe o mal. Podemos reforçar qualquer um deles pelo pensamento. E deste modo podemos auxiliar ou retardar a evolução. Podemos fazer a vontade do Logos, ou a ele resistir. Se pensares no mal que existe em outrem, estarás fazendo ao mesmo tempo 3 más ações. Então, se eu ficar pensando, fulano é assim, fulano é assado, né? 54. 1. Está enchendo a tua vizinhança de maus em vez de bons pensamentos. E assim estás aumentando a tristeza do mundo. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, sabe aquele filme, eu não lembro o nome, dos caras que vinham do outro planeta, e tinha aquele cara que era barata ali andando, e a barata ia saindo da roupa dele, ia espalhando barata por tudo quanto é de lugar. Não sei por que, eu falei, olha aí, ó, eu falei para minhas filhas, isso aí é quando você alimenta o mau pensamento, você vai espalhando aquela energia para tudo quanto é de cana. Elas falaram que nunca mais esqueceram a relação. 2. Se existir nesse homem o mal que imaginas, estás reforçando e alimentando esse mal. E assim estar tornando o teu irmão pior em vez de melhor. Nós temos que lembrar que, às vezes, nós podemos ter uma força de pensamento devido à nossa caminhada de outras vidas. Nós podemos ter desenvolvido uma força de pensamento e a gente pode até invadir, né? Deixar nosso irmão pior. Geralmente, porém, o mal não existe, e tu o criaste apenas em tua fantasia. Então, o teu mau pensamento tentará teu irmão a cometer erro, pois se ele ainda não for perfeito, poderás torná-lo tal qual o imaginaste. Olha a nossa responsabilidade. Isso porque nós vimos essa pessoa através da nossa lente. Vamos pegar aqui agora o livro da Annie Besant do Liederbitter, né? As formas de pensamento, lá onde ela diz que nós enxergamos as pessoas com as nossas lentes, com o que nós achamos que é certo ou errado. Então, eu acho isso aqui também bem pesadinho no sentido da responsabilidade que é imputada. 56.
Enches tua própria mente com maus em vez de bons pensamentos, e assim retardas teu próprio crescimento, e te tornas para aqueles que podem ver um objeto feio e penoso, em vez de belo e amável. Não consegue nem meditar. Se a mente Não está empolgada consegue. de ódio, irritação... Não consegue. Eu vou dizer assim para você, quando eu lia Formas Pensamento, né, que tem essa frase da Annie Besant, das lentes, eu parei para pensar e falei, minha Nossa Senhora. E desde aquele dia eu procuro, cada vez que vejo uma coisa que eu vou julgar, eu procuro. Isso não é o real que eu estou vendo. Eu procuro fazer esse treinamento. Eu acho que quando a gente conta aquele 1, 2, 3, conta até 10 antes de fazer o Não, é o marketing. GET 1, 2, 3. Não sei se a gente consegue fazer, nem sempre a gente consegue fazer. Essa semana eu não consegui. Até as meninas falavam, putz, fazia tempo que eu não via você desse jeito, mas eu fiquei de mim aqui. aí, então, mas acontece que o 1 contar até 10 é isso também. É a gente ter essa noção de que eu não estou vendo o real, eu estou vendo com as minhas lentes, né? Se alguém quer comentar alguma coisa aqui, ainda temos uns minutos. Eu acho que, em síntese, o problema todo é que o pensamento, a palavra reforça o pensamento. Uhum. Nós, em geral, não damos valor à palavra. Mas se o Buda se deu ao trabalho de dizer que há 8 passos que levam para o Nirvana, vejam que isso é a síntese da síntese. Uhum. Ele deixou para a posteridade, toda a filosofia dele se reduz a esses 8 passos. Eu acho que, de modo geral, as pessoas não estudam esses 8 passos. Não. Ficam estudando karma, reencarnação, andam em questões metafísicas, lá de Alaya Vijnana, disso, daquilo, da doutrina secreta, e esquecem os 8 passos que levam no Nirvana. Então, me perdoem chamar a atenção desse detalhe. Uhum. O budismo são esses 8 passos, na prática. E o terceiro passo é reta palavra. Uhum. Vem depois de reto pensamento e antes de reta ação, porque a ação já é comprometida com o que eu prometi, que é palavra. Então, se eu já não estou fazendo o que eu prometi, aí eu já estou ferindo 2. Eu estou ferindo a reta palavra e a reta ação. Mas isso só indica que tem um pensamento e uma compreensão por trás. Então, a palavra reforça o pensamento, isso é muito importante. Ou pode mostrar que o pensamento está falso ou está tomando outro caminho, porque o que a boca fala é o que está lá dentro, acaba saindo. Pode ser usado como termômetro. Como é que está a minha mente? Por favor. Só porque eu estou rindo, porque minha mãe dizia assim, o que você fala que é a bunda do coração. Não, é só assim, ó, eu preciso agradecer muito a vocês todos por hoje, porque até eu falei para a Tirza essa semana, esse domingo temos reunião, né? Temos. Eu estou precisando ouvir, eu não quero falar nada lá, mas eu quero ouvir, porque, sabe, muitas coisas que foram faladas hoje, eu estou vivendo há muito tempo. Esse ano, em especial esse ano, desde o começo do ano, tem sido muito pesado para mim e para muitas pessoas que eu conheço. A gente conversa e sai esse mesmo sentimento, né? Porque, de repente, a gente está sem chão e cai e se acha um nada, que a gente não consegue fazer nada. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com a Tirza, que hoje o Ricardo reforçou aí, que isso não é da minha conta. Isso não é do meu alcance. Então, isso me alivia muito. E eu me sinto, sempre me senti muito responsável pelas coisas que eu tinha ao meu redor. E a família, para mim, é uma coisa, assim, sagrada, né?
eu sou um pouco eixo, assim, de um grande número na família, eu vejo essas coisas dentro da família, da maledicência, do querer amar e ficar odiando. Tem momentos assim que alguns se odeiam. Eu digo, mas meu Deus, não é possível, isso não ensinei isso, não fiz isso. Mas são coisas que pertencem ao ser humano, né? Então, eu aprendo muito, muito, muito com vocês, essa coisa de se reconhecer um grão de areia, mas que, ao mesmo tempo, esse grão de areia pode contribuir com uma faísquinha de luz, embora eu acho que eu sei muito pouco, mas, de repente, tem alguns que sabem um pouquinho menos, eu posso ajudar também. Sabe, essa coisa de me pôr no lugar é muito importante, mas que também me reforça, me dá força para eu continuar fazendo, sabe, que eu, de repente, posso ser útil. Então, eu só quero agradecer a vocês, muito obrigada por tudo hoje, por tudo que eu ouvi. Eu acho que todos nós nos agradecemos aqui, né? E por isso que eu gosto desde a primeira vez que o Ricardo falou que os pés do mestre, né? Foi a primeira vez até que eu conheci na loja Libertação. E ele era ainda presidente. E eu penso assim que às vezes a gente esquece, sabe? A gente sabe, mas esquece. Por isso que é bom sempre estar lendo aos pés do mestre. Sempre está bom lendo algum livro. Eu sempre tenho vários livros de cabeceira, mas aos pés do mestre eu sempre leio. Porque a gente esquece mesmo. No dia a dia, no afã do dia a dia. E isso faz com que a gente lembre, porque é isso, não é que quando nós estamos falando aqui que a gente faz isso aqui perfeito. Não, eu mesmo falei, essa semana eu não fiz minha lição. Quando foi de noite, eu olhei e falei, apesar que a situação era bem difícil, sabe? Porque eu sou mulher e sou idosa. Então, as pessoas acham isso que é burra, ela não pensa, entende? Aí isso me tira do sério, às vezes, né? Então, daí eu de noite eu falei, não passei na lição, eu tenho que equilibrar isso ainda, né? Trabalhar isso. Apesar que as meninas mesmo falaram que fazia muito tempo que elas não me viam assim, então já foi um consolo também, né? Mas aqui é um passo a passo, aos pés do mestre, eu acho que é o passo a passo, e é por isso que o Ricardo diz que ele medita todo dia nos pés do mestre, porque é um passo a passo. Quando a gente lê, e às vezes eu gosto de pegar os pés do mestre e abrir ali, e leio, e eu digo, puxa, isso daqui, né? Tinha esquecido disso, olha como é importante. E então, porque nós temos que, esse orar e vigiar, é isso, é olhar o que nós estamos fazendo diariamente e por quê. Né? Então, desculpe também se eu falei demais hoje. Mais alguém? Bom, eu estou mesmo procurando aqui aquela frase, né, que eu acho que eu até já mencionei para vocês, e está na página 77 do Autocultura. Diz assim, o primeiro ponto a ser notado é que o controle sobre a natureza, nossa natureza emocional, pode ser adquirido somente em circunstâncias das quais procuramos geralmente fugir. Posso ler de novo? Pode. O primeiro ponto a ser notado é que o controle sobre a nossa natureza emocional pode ser adquirido somente em circunstâncias das quais procuramos fugir. É somente em condição de pressão e tensão que podemos adquirir o domínio consciente de nossa natureza inferior. Isso me veio hoje, quando eu estava fazendo a barba, eu achei que eu devia compartilhar com você.
São os opostos, né? Os opostos, eles geram conflitos. Enquanto a gente não equilibrar esses opostos, vão gerando conflito. Bom, acho que não tem mais ninguém que queira comentar o assunto. Eu quero avisar, assim, nossa próxima reunião é dia 16, tá? E eu tenho uma cirurgia do ombro para fazer, e não sei se eu vou estar bem ou não. Eu queria saber se a Márcia poderia conduzir a reunião no dia 16, se eu não puder, Márcia. Você e o Ricardo? Muito bem, veja só. Seria eu, Tirza? Porque daí eu peço para a Cris fazer, abrir e gravar no Zoom, porque ela sabe lidar com o Zoom. Eu? Não, eu não não a sei Cris, lidar com isso. a Cris sabe lidar com o Zoom. Uhum. É que, Tirza, eu tenho um importante compromisso na maçonaria Então tá. Nesse fim de semana, né? Mas se você quiser, eu posso ajudar. É isso que ia ver. Tem a Melissa também, que pode, e a Cris, ela entra, eu vou falar porque ela tem a senha do... Só me passa daí certinho o Quando capítulo. é a tua cirurgia, Tirza? Talvez seja na quinta ou sexta dessa semana, ou início da outra, né? Pode ser que eu esteja bem para fazer, mas vamos dizer que atrasa essa cirurgia, alguma coisa, né? O que tu pode é estar com muita dor. Pois é, eu posso, porque eu já sei, já estou me preparando, que os 4 primeiros dias diz que dá muita dor. Então, eu já estou me preparando. Mas eu quero deixar organizado, que se eu não puder, né? Claro. Daí... Eu posso tentar dar uma força também. Sim, você vai estar aí, com certeza. Há um risco na minha família de arranjarem uma viagem. Então, porque é julho, né? Mês de julho, a gente não é muito dono da coisa, né? A minha filha já está viajando, aí tem que buscar ela, aí começa aquela coisa toda. Por isso que eu estou assim preparando já para ver quem que pode, né? Quem que como tem. É o fim de semana do meu aniversário, eu não posso me negar. Você faz dia 17. Então, dia... É 17, 14, né? 14, Eu nasci no Dia Internacional da Liberdade de Pensamento. Olha, então já viu, né? Não, e 14 dá 4 mais 1 é 5. Que simboliza o fim do absolutismo. Então, para mim, certas coisas são um pouco difíceis. Né? Um pouco difícil. Mas, seja como for, o ponto é que eu posso fugir para um canto e tentar ligar, mas e se a conexão não estiver boa, talvez eu tenha que usar um celular, aí para coordenar... Não precisa, Tirza, eu posso conduzir para você. Tá, a gente, assim, tem a Melissa também, a gente vai conversando aqui, tá bom? Tá bom. Como é que eu tô? A questão é o Zoom e gravar, que isso aí a Cris, se ela puder, ela vai fazer para mim. Ela sabe. Isso é mais fácil de fazer, aí tem a história da nuvem, eu não sei como é. Pois ela vai saber fazer isso, entende? Então, Então ela entra, faz, abre... Porque eu sei que daí depois a condução tem você, Ricardo, tem o pessoal aqui, tem a Melissa, tem o pessoal, aí porque se eu não tenho a chave, o código aí, sei lá, eu não consigo gravar. Ou eu vou gravar no meu computador. Não, daí não dá para eu passar para o YouTube, entendeu? Mas vamos conversando, né? A gente vai conversando, tá? Na semana do dia 16. Claro. Mais alguém tem algum recado? Nós vamos fazer, já coloquei teu nome na lista de orações aí, porque essa cirurgia pode não ser assim uma cirurgia de risco, mas eu temo que seja dolorosa. Ela é dolorosa, eu sei que é. Então, e eu vou fazer o possível para fazer uma parceria aí e apoiar a Melissa, né? Mas
É que eu não sei Não, como é que fica vai tranquilo, estar, o grupo todo se ajuda, não é Isso, assim, exatamente. Não, a minha não é única uma tese preocupação... de doutorado, é só um Exato. Não, a minha comentáriozinho. única preocupação é o Zoom mesmo, por causa da gravação até. Até Isso por eu causa não da tenho gravação. habilidade, daí não... Mas a Cris pode ser que ajude. Tá? Gente, obrigada, muito obrigada, né? Eu pedi para o Ricardo fazer o encerramento. Vamos assumir uma posição com a coluna ereta, dentro do possível e confortável, com a respiração expandida, não é? Suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Vamos. Beijo a todos. Bom domingo para todos, grande abraço. Um abraço, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.